entrei aqui, mas não aparece nada de vocês aqui. Vê se eu entrei. Ai, tá aqui, tu tá aqui. Já? Nossa. Boa tarde, catequistas! Tudo bem? Nós estamos fazendo o teste já para iniciar nossa live de hoje. Boa tarde, catequistas! Espero que hoje ocorra tudo bem, graças a Deus. Ontem tivemos alguns problemas técnicos, mas hoje nós já conseguimos recuperar tudo isso. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, uma boa tarde, que todos sejam bem-vindos a mais uma live, né, da Catequese Arquidiocesana de Belém. E, para quem ainda não me conhece, sou Heloísa. Heloísa Monteiro, sou da paróquia Santo André Apóstolo, mas estou na missão, né, da equipe executiva do Congresso de Iniciação à Vida Cristã 2021, né, ao qual o nosso padre, assessor, né, o padre Evandro Favacho, nos convidou para essa missão. Então, nós estamos nos preparando para esse congresso e iniciamos com essas formações, né, que são as lives que nós vamos ficar fazendo durante esse final de ano, né, de 2020 até 2021. E para esse momento, né, de grande importância para nós, nós tivemos o apoio, estamos tendo o apoio da editora Vozes, né, que está trazendo, no caso, hoje, a Débora Pupo como formadora, e vai também estar trazendo o Padre Tiago para trabalhar junto com a gente em algumas formações durante o ano. Nós estamos também com o apoio da editora Scala, Ave Maria, Paulinas e mais alguns parceiros que nós estamos fechando também para trabalhar com a gente nesse congresso, né? E hoje, em especial, nós também temos o apoio, né, da Regina Brasil, que está dando apoio para a gente na parte técnica, né? Ela é uma amiga nossa que mora em Portugal. Então, eu convido você, né, se quiser conhecer um pouquinho do trabalho dela, ela tem um canal, que é o canal Regina Brasil TV, né? Que ele é um canal que tem aos sábados entrevistas com especialistas, né? Deixa só eu pegar aqui o material dela direitinho para apresentar para vocês. E ela está dando esse apoio para a gente hoje técnico, né? Para que a gente possa hoje ter uma live bem organizada, bem o som bom para vocês, né? Com uma imagem boa, para a gente estar acolhendo a formadora hoje. E para que todos consigam acessar, né? Que todos consigam participar desse momento junto conosco. Hoje, o que é que nós vamos ter? Nós temos também os livros para apresentar para vocês da Débora, tá? Nós temos, no caso, a formação de hoje, que é catequese sobre o que estamos falando, que é a formação que nós iniciamos hoje e ontem e hoje. A Débora está encerrando esse momento. Também temos outro livro dela, Celebrações do Itinerário Catequético. Para quem ainda não tem, queira adquirir, nós estamos fazendo pedido junto com a editora Vozes. A partir da semana que vem, você pode estar falando comigo ou deixando aí o seu recado nos comentários, que a gente pode estar entrando em contato, tá? E também tem mais esse livro, que eu gostei muito de fazer o curso, que é Coordenação da Catequese. Então, são 3 livros da Débora que a gente também pode estar trabalhando com formação com vocês. Você pode estar adquirindo por apenas R$ 15,80, como eu avisei, né? Você pode fazer o pedido para mim e a gente vai estar encomendando a partir da semana que vem. E a gente pode estar conversando posteriormente para acertar essas coisas do pedido dos livros, tá? Hoje, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a formação, você vai participar, daí eu daqui também. Qualquer dúvida, questionamento que você queira fazer, você deixe nos comentários, que a gente vai estar fazendo no final da live com ela, tá? Ela vai estar tirando a dúvida de vocês.
E também nós vamos ter o sorteio do livro, que eu havia prometido, a gente vai fazer também no final da live. Tá? As pessoas que forem sorteadas, a gente vai estar entregando os livros posteriormente. É esse aqui que a gente vai sortear, tá? Esses são 2 livros desse. 2 kits, na realidade. Que é esse, vem junto com esse outro aqui, tá? Então, a gente vai estar fazendo o sorteio ao final da live para você, catequista, como uma forma de agradecimento e pelo incentivo, né, que todos estão dando para que a gente continue esse trabalho. Vou falar um pouquinho sobre a Débora, apresentar para quem não a conhece ainda. Eu já acompanho o trabalho dela, né, pela página dela. Gosto muito. A Débora, ela é bacharel em teologia pela Faculdade Missioneira do Paraná, assessora também e mestre na mesma área, formada pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC de Curitiba, tendo como título de sua dissertação a Iniciação Cristã à Catequese com Adultos, um caminho para o discipulado. Débora é autora da coleção Crescer em Comunhão e do livro Catequese, sobre o que estamos falando, que é o que a gente está trabalhando agora no momento, que foi publicado pela editora Vozes. Dentre suas experiências profissionais estão a coordenação regional da dimensão bíblico-catequética da Regional Sul 2 da CNBB, coordenação diocesana da Pastoral Catequética e Pastoral da Juventude da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, formação de liderança nas diversas áreas de teologia, tendo como campo mais específico a catequese, formação para o clero e seminarista dentro da área da iniciação à vida cristã. Como assessora da editora Vozes, a Débora Pupo ministra os seguintes cursos. O tema, né? Metodologia catequética, tema Iniciação à vida cristã, e o tema Bíblia e documentos catequéticos. Então, esse é o currículo da Débora, ela tem uma vasta experiência na área de iniciação à vida cristã, e é o foco, né, que a Arquidiocese hoje de Belém quer trabalhar para a igreja como um todo. O Congresso, ele vem trazer essa proposta não somente para o catequista, mas para todas as forças vivas pastorais da Arquidiocese de Belém como um todo. Então, você é convidado a fazer parte desse trabalho. Você, como catequista, né, por amor à vocação, como a gente fala aqui, nós somos catequistas porque amamos o que fazemos, então nós temos essa missão de assumir esse chamado de anunciar a palavra de Deus, né? Então, essa formação, ela vem para nos dar um horizonte para ser luz nessa caminhada, nesse momento de dificuldade que todo o Brasil está passando, né? E a live, os meios de comunicação, é uma forma que a gente tem, né, de continuar. A gente não pode desistir, a gente tem que ser firme e permanecer forte e anunciar a palavra de Deus nos meios de comunicação que estão disponíveis no momento. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês, agradeço desde já, e nós vamos receber a Débora agora para que ela dê continuidade. E no final, a gente vai estar entrando com as perguntas e questionamentos que vocês possam ter, tá ok? Prazer, Débora. Boa tarde. Olá, Heloísa, boa tarde. Boa tarde também a Regina, a dona que nos emprestou o seu espaço, né, o seu canal. Eu já, enquanto você anunciava, eu já andei visitando, tem muitos vídeos legais no canal dela, já me inscrevi, já vou ser avisada quando tiver atualizações. Então, agradeço também a ela. Agradeço a Diocese de Belém por esse espaço, por essa possibilidade, e cá estamos, né, para essa conversa e dar continuidade à formação que nós iniciamos ontem. Agradeço a você, Heloísa, pelo convite, pelo trabalho, por essa interação até encontrarmos todos os caminhos. E hoje, então, a nossa proposta é continuarmos e trabalhar o segundo e terceiro capítulo, então, do meu livro, né, trazendo, dando continuidade à conversa que nós iniciamos ontem, né, catequese, sobre o que estamos falando. Eu vou compartilhar com vocês, já que esse ambiente nos facilita, alguns slides
que vão ajudando também a fixar algumas ideias. Mas o conteúdo é do livro. Nós bem sabemos que o conteúdo é do livro. Então, eu vou compartilhar com vocês, né, esse material, peço auxílio também para que possa ser liberado para que vocês o vejam, né? E nós vamos, então, começar a trabalhar, esse é o meu desejo, essa é a minha iniciativa de hoje, né, que nós possamos aprofundar uma segunda dimensão daquilo que nós conversávamos ontem sobre catequese. Então, hoje, eu estou, enquanto, né, a gente vai iniciando, eu estou procurando a minha colinha aqui também, porque senão, né, a gente não consegue ter direito, né, a noção das coisas. Então, vamos lá. Diante do que nós conversamos ontem, né, o que nós podemos acrescentar hoje? Né? Então, ontem nós falávamos, né, sobre a catequese, sobre o que estamos falando, e nós conversávamos e falávamos da importância da catequese como um itinerário que desenvolve por completo as 4 dimensões da fé dos nossos catequizandos. Que é isso que vocês estão vendo projetado aí nos slides, né? Então, a catequese como esse itinerário que vai ajudar o cristão, né, no caso, o nosso catequizando, né, a movimentar, a colocar em movimento as engrenagens da sua fé. E dizer que vai pôr em movimento as engrenagens da sua fé quer dizer o quê? Que o cristão, o catequizando, né, por meio da catequese, vai harmonizar a sua fé professada, a sua fé celebrada, a sua fé vivida e a sua fé rezada. Quer dizer, é um caminho harmonioso. É um caminho próprio como as engrenagens de uma máquina, né, que ajuda a viver harmoniosamente a nossa vida cristã. Isso é o que nós falávamos ontem, né? Isso é o que nós refletíamos ontem. Hoje, ampliando essa reflexão, ampliando essa nossa conversa, eu gostaria de que nós começássemos por alguns desafios que a gente enfrenta na caminhada da catequese. No período de pandemia, seja no período normal, podemos assim dizer, né? Então, as dificuldades, os desafios que nós temos na nossa catequese. O primeiro desafio, nós podemos identificar, que nós podemos falar, respeito à educação da fé. Quer dizer, pensar a catequese, vocês estão vendo aí projetado, né? Pensar a catequese como um processo orgânico que conduz à maturidade da fé. Esse é o primeiro desafio que nós podemos identificar. Então, pensar a catequese como um itinerário orgânico, um processo orgânico que favoreça a educação na fé. Qual é a resposta para esse desafio? Justamente elaborar itinerários catequéticos que envolvam o processo de amadurecimento, e atenção aqui, catequistas, respeitando as faixas etárias. Não que aconteça na nossa realidade. A Heloísa dizia para vocês que vai ser sorteado para vocês o livro do Coordenações na Catequese, que na verdade é um combo, que vem o livro do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe não foi escrito por mim, mas no livro Coordenações eu faço um diálogo, né, de uma viagem que o Pequeno Príncipe faz, né, pelo espaço, antes de chegar na Terra. Então,
lá por onde o Pequeno Príncipe passa, ele encontra catequistas que estão meio fora da casinha, né? Não é aqui no Brasil, não é aqui na nossa realidade. Lá nos asteroides visitados pelo Pequeno Príncipe, nós encontramos catequistas que têm dificuldade de respeitar as faixas etárias dos catequizandos. Não é fácil a gente pensar o crescimento, pensar o amadurecimento. Às vezes a gente quer naquela ânsia, né, despejar tudo, mas nós precisamos entender que a catequese é um processo, é um caminho, é um itinerário de crescimento. E precisamos, sim, respeitar as faixas etárias, respeitar as idades, respeitar o processo de conhecimento, né, de cada fase. O segundo desafio que nós temos e que nós podemos identificar são linguagens pouco significativas para a cultura atual, que não transmite a mensagem em sua profundidade. Gente, o mundo complicado esse da linguagem da internet, da mídia, a Heloísa que o diga, e eu também, né, Heloísa? As dificuldades que a gente enfrentou, que a gente enfrenta, né? Essa semana eu estava numa live com uma diocese aqui do Paraná, de repente caiu minha conexão na internet, e eu tive que voltar na sala, né? Então, isso quer dizer o quê? Nós termos atenção para nos adaptarmos, a nos perguntarmos quais são os novos meios, as novas linguagens que nós podemos utilizar. Débora, então quer dizer que a mensagem do Evangelho mudou? Não, a mensagem do Evangelho não mudou. Mudaram-se os contextos e as maneiras de anunciar essa mensagem. Mas a mensagem é perene, a mensagem é a mesma. Então, por isso que, diante desse desafio, dessas linguagens pouco significativas, nós, catequistas, precisamos nos dedicar a conhecer novas linguagens, novos instrumentos, novos subsídios para o trabalho com os catequizandos. Um terceiro desafio que a catequese nos apresenta é aquele de não reduzir a catequese a períodos ocasionais sem ligação com a vida. E aqui, meus queridos e minhas queridas, nós não podemos deixar de falar desse período de pandemia. Não reduzir a catequese a períodos sem ligação com a vida. Não pensar a catequese como algo abstrato, como algo desencarnado, como algo descontextualizado. Qual a realidade dos nossos catequizandos? Qual a realidade das nossas comunidades? Qual a realidade dos nossos catequistas? Nós não estamos lidando com anjinhos desencarnados, seres espirituais que não têm dificuldades, que não têm problemas. Então, levar isso em consideração. Por isso que a resposta para esse terceiro desafio, a resposta número 3, é exatamente pensar atividades em que os interlocutores se sintam corresponsáveis por todo o processo. Que possa ter uma interação, que possa ter um contato, podemos assim dizer, que possa ter um diálogo, que possa ter uma roda de conversa, não apenas um monólogo, não apenas um repasse de uma informação que não diga respeito para o catequizando. E o quarto desafio que nos apresenta a catequese, né, quando pensamos a catequese, é justamente a catequese como esse itinerário harmonioso que permita ao catequizando formar e desenvolver as 4 dimensões da fé. Fé professada, fé celebrada, fé vivida e fé rezada. Para isso, queridos catequistas, nós precisamos pensar práticas e experiências que envolvam a meditação,
a contemplação, a vida de oração. Nós precisamos ajudar os nossos catequizandos a fazer experiência de momentos de oração, experiência de vivência de fé, experiência também de momentos de silêncio, de silenciar. Então, isso por quê? Porque a vida de fé, ela vai ser alimentada, ela vai ter força para se concretizar na intimidade com o Senhor. Então, o que nos sustenta ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, é crescermos na intimidade com o Senhor. Para que nós possamos, então, nos fazer uma outra pergunta, sabendo o que nós falamos quando falamos de catequese, né, desse itinerário de crescimento. A outra pergunta é: qual catequese nós queremos? E aqui eu estou no capítulo 2 do livro. E para compreendermos qual catequese nós queremos, nós precisamos falar da inspiração catecumenal. Da inspiração catecumenal. Vamos aprofundar um pouquinho melhor. Quando falamos de inspiração catecumenal, nós estamos falando do quê? Primeiro, eu gostaria de trazer presente para vocês o documento 107. Documento da CNBB, que foi publicado, que fala sobre a iniciação à vida cristã. No primeiro capítulo, ele nos apresenta um caminho de iniciação que fala de uma catequese que, atenção aqui, catequistas, de uma catequese que leve ao encontro com quem? Encontro com Jesus Cristo. Lembrem-se do que nós dizíamos ontem à noite, da resposta do Papa para a pergunta por que a criança vai para a catequese. A criança vai para a catequese para conhecer Jesus, seu amigo. Então, a catequese que leva ao encontro. E nesse encontro com Jesus, que desperte o diálogo, a conversa. Lembrem-se também que ontem nós falávamos da fé como resposta a um Deus que se revela e que conversa conosco. Então, que desperte o diálogo, que permita conhecer Jesus. Esse é o centro. Essa deve ser a centralidade para nós. A grande preocupação para nós. Permitir o conhecimento de Jesus. Que a revelação seja clara. Revelação aqui em que sentido? Que a comunicação divina, que o autocomunicar-se divino seja claro para os nossos catequizandos. Que não tenha obstrução do sinal, que o sinal seja, né, potente, veloz, que não tenha problema de ruídos na comunicação. Antigamente a gente dizia, né, não tão antigamente assim também, né, mas a gente antes dizia que usava o exemplo das emissoras de rádio, quando você vai sintonizar as emissoras de rádio, né, quando não está bem sintonizada, fica aquela chiadeira, né, aquela estática que é mau sinal. Hoje, né, como é moderno, então a gente fala que essa comunicação de Deus com o nosso catequizando, que tem uma conexão de fibra ótica bem veloz, né? Que não seja aí um pacote de dados que você não pode nem fazer download do vídeo, que já acaba com a tua conexão. Mas isso quer dizer o quê? Que por meio da catequese, nós possamos ajudar os nossos catequizandos a se conectar com Deus, a se conectar por meio da espiritualidade com uma vida que lhes dê sentido, para que possa despertar no coraçãozinho de cada um o desejo de anunciá-lo, e ao anunciá-lo, de testemunhar. Gente, nos falta, nós temos, podemos assim dizer, que nos faltam
bons testemunhos também no mundo jovem, no mundo adolescente, de pessoas conquistadas, de pessoas que veem o sentido, como é bonito quando um adolescente, quando um jovem, talvez você pode dizer aí no chat, Débora, mas não é só adolescente jovem, é todo mundo. Sim, mas olhando para o espaço da nossa catequese, os adolescentes, os jovens, os adultos que chegam para a catequese, como é bonito ver quando o coração vai sendo transformado ao longo do itinerário catequético. E isso acontece. E acontece por quê? Porque o centro está o conhecer Jesus, o estabelecer a amizade com Ele. Então, esse é um dos pontos destacados pelo documento 107. Do documento 107, nós vamos passar para o novo diretório para a catequese, de modo especial nos números 48 a 54, que vai nos falar de uma catequese a serviço da nova evangelização. E ao falar da catequese a serviço da nova evangelização, e aqui tenham atenção à nossa perguntinha. A perguntinha de hoje é, embora o título é que catequese queremos, mas a perguntinha de hoje é, desculpa, catequese sobre o que estamos falando, a perguntinha de hoje é, que catequese queremos? Então, nós queremos uma catequese em saída missionária. Nós queremos uma catequese que seja sinal de misericórdia. E nós queremos uma catequese como laboratório do diálogo. Esses 3 pontos, até se você quiser copiar, ou se você tiver o novo diretório aí, o diretório para catequese que foi lançado este ano, se eu não me engano, em julho de agora, de 2020, e quiser ir lá no número 48 a 54 e sublinhar esses 3 pontos, senão depois você pode conferir. Mas tenha isso no seu coração, mais do que na mente ou do que sublinhado no livro. A catequese que nós queremos, quando falamos de inspiração catecumenal, é uma catequese que se coloque em saída. Não é uma catequese que se fecha. É uma catequese que seja sinal de misericórdia. E aqui em 2 dimensões. Uma, enquanto sinal, que é uma das obras de misericórdia, ensinar, né, os que não sabem, acompanhar os que precisam ser ensinados nas coisas da fé, na religião, mas também a catequese como espaço da acolhida, do anúncio da misericórdia de Deus. Um dos primeiros escritos do Papa Francisco nos alerta para essa dimensão. O nome de Deus é misericórdia, ele dizia. A carteirinha de identidade de Deus é misericórdia. Então, que a catequese seja esse espaço de apresentar, não um Deus punitivo, com o dedo apontado, pronto para mandar fogo do céu e acabar com tudo. Mas um Deus que perdoa, que ama, que acolhe, e que no momento que precisa ser rígido, que precisa corrigir, corrige porque ama demais. Só quem ama pode corrigir o outro para que ele possa melhorar. E quando nós recebemos uma correção que é pautada, que é solidificada no amor, nós entendemos que é para o nosso bem. E nós procuramos melhorar, mas melhorar não por medo, mas para responder a esse amor. Então, tenham presente esses 3 pontos: a catequese em saída missionária, a catequese no sinal da misericórdia e a catequese como laboratório do diálogo. E agora, ainda no diretório para catequese, nos números 64 e 65, nós podemos ampliar um pouco mais
ao falar de inspiração catecumenal, né? E quando nós falamos de inspiração catecumenal, ampliando um pouco mais a nossa conversa, nós vamos falar de um itinerário catequético que seja centrado que resgate o caráter pascal, que tenha um caráter iniciático, que contribua para a compreensão da dimensão litúrgica, ritual e simbólica da nossa fé. Então, isso significa o quê, Débora? Isso significa uma catequese litúrgica, celebrativa, uma catequese que tenha rituais, que tenha momentos celebrativos, e uma catequese simbólica. Uma outra dimensão que nós já falávamos um pouco ontem também, o caráter comunitário. A catequese inserida na comunidade. Um caráter de ser um itinerário de conversão permanente de testemunho, para que se garanta um caminho de progressividade da experiência formativa. Então, essas dimensões nós precisamos destacar com relação à catequese de inspiração catecumenal. Então, que catequese nós queremos? E o número 64 do diretório vai nos ajudar a vislumbrar um pouquinho mais dessa resposta. Nós queremos uma catequese que seja um itinerário pedagógico, sim, porque nós vamos ajudar os nossos catequizandos, a fazer o caminho, oferecido na comunidade eclesial. Não podemos pensar catequese fora da comunidade, né? Oferecido na comunidade eclesial, que leva aquele que crê ao encontro pessoal com Jesus Cristo, por meio da palavra, da ação litúrgica e da caridade. Integrando todas as dimensões da pessoa, para que ela cresça na mentalidade da fé e seja testemunha de vida nova no mundo. Vamos dedicar a nossa atenção um pouquinho mais a esse slide aqui, a esse ponto. O itinerário pedagógico oferecido na comunidade eclesial e que leve aquele que crê ao encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, que catequese nós queremos? Nós queremos uma catequese que leve o nosso catequizando ao encontro pessoal com Jesus Cristo. Débora, quais os meios para que esse encontro aconteça? Quais instrumentos facilitarão esse encontro? O próprio número 64 nos apresenta a resposta. O encontro pessoal com Jesus Cristo se dará por meio da palavra de Deus, por meio da ação litúrgica e da caridade. Por meio da palavra de Deus, da ação litúrgica e da caridade. Não são gavetinhas estanques, é um conjunto. O contato com a palavra, o contato com a liturgia e o contato com a vivência da fé. Então, e tudo isso inserido na comunidade, e que favoreça o crescimento da mentalidade da fé, e que favoreça o crescimento do testemunho de uma vida nova. Muitas vezes, lá nos asteroides do Pequeno Príncipe, que eu dizia antes, muitas vezes os catequistas pensam que a medida para uma boa catequese é se ajuda o catequizando a frequentar a missa depois. Mas, na verdade, o termômetro para mensurar a nossa catequese deveria ser a pergunta: os nossos catequizandos estão aptos a ser testemunhas de uma vida nova no mundo? A nossa catequese tem ajudado tem realizado um processo de conversão e de mudança
com os nossos catequizandos e catequistas, porque, de novo, lá nos planetinha do Pequeno Príncipe, tem catequistas que passam 20, 30 anos trabalhando com a catequese, mas continuam os mesmos. Continuam, às vezes, fugindo de situações, esquecendo dimensões e espaços que se poderia ampliar, que se poderia renovar. Então, ter esse primeiro destaque. A catequese que nós queremos é uma catequese que conduza para o encontro pessoal com Jesus Cristo. Aqui, nós podemos, por meio de um esquema, de um resumo, falar do catecumenato antigo, os passos, os tempos e etapas do catecumenato antigo, pré-catecumenato, catecumenato, purificação e iluminação, mistagogia, inserido por ritos, né, e celebrações, era a maneira de iniciar os catequizandos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é da necessidade de nós fazermos uma passagem daqueles meros tempos e etapas para uma catequese que englobe 6 passos, que é aquele que nós falávamos antes, então o encontro, o diálogo, o conhecer Jesus, a revelação, o anúncio, o testemunho, para que nós possamos compreender a catequese como um caminho para o discipulado. E aí, quando nós falamos de catequese como caminho para o discipulado, nós vamos falar das características da inspiração catecumenal. E as características da inspiração catecumenal que nós queremos destacar é a centralidade da palavra, a relação harmoniosa entre catequese e liturgia, orientando para a vida de comunidade e para a transformação da sociedade. Não é só para rezar bem ou para celebrar bem, mas é para se perguntar: eu de fato vivo aquilo que eu celebro? Eu me alimento daquilo que eu celebro? Então, um processo, um itinerário de gradualidade, de etapas, que conduza a uma vivência diferenciada, que conduza ao inserir-se na comunidade, que desperte o testemunho cristão e que leve a uma opção de vida. Não é catequizar para forçar um ritualismo vazio, mas é pensar itinerários que conduzam os nossos catequizandos a uma opção, porque eles são atraídos, porque eles foram atraídos por um amor maior. Por isso, os nossos itinerários hoje precisam pensar, precisam harmonizar momentos bíblico, de um caráter bíblico-teológico, na dimensão do conhecimento, da aproximação, da leitura bíblica, da meditação, da leitura orante, do conhecimento, do crescer na intimidade com a palavra. Também um itinerário de caráter, porque não teórico, né? Aqui a dimensão dos conteúdos, do conhecimento, na linha da formação e da compreensão da fé, formar e compreender, né, a fé que professa, mistagógico no sentido celebrativo, no sentido do símbolo, daquilo que eleva o teu pensamento, e vivencial, que conduza, eu dizia antes, a uma opção, a uma vivência. E uma vivência pessoal e uma vivência comunitária. Isso significa o quê?
Conhecer a proposta do Evangelho e contribuir para tornar o reino de Deus presente no mundo. Conhecer a proposta do Evangelho e contribuir para tornar o reino de Deus presente no mundo. Esses são os desafios que um itinerário de iniciação à vida cristã apresenta para nós. Esses são os desafios de uma catequese pensada como caminho para o discipulado. Que catequese nós queremos? Nós queremos uma catequese que seja caminho para o discipulado. E ao ser caminho para o discipulado, ela vai ajudar a assumir, despertar e ajudar o catequizando, a pessoa, a assumir as características de discípulo. E quais são essas características? Ter como centro Jesus, desenvolver uma espiritualidade centrada na palavra e alimentada pela vivência dos sacramentos da penitência e da Eucaristia. E o discípulo é aquele que se insere na comunidade, que assume o seu papel social, que não se esquece da dimensão missionária, é aquele que vive a sua fé, que anuncia, que dá testemunho. Essas são as características de uma catequese que se entende como caminho para o discipulado. E agora, eu gostaria de conversar com vocês sobre os dois símbolos que eu disse ontem à noite. Inclusive, eu postei um vídeo no grupo, né, do Facebook, no grupo da Arquidiocese, e eu dizia, né, da simbologia dessas duas árvores, a árvore de Natal e a castanheira, que eu mostrei ela para vocês. E antes de falarmos da catequese de árvore de Natal, eu gostaria de ler para vocês a historinha da castanheira. E a historinha da castanheira que eu vou ler para vocês se encontra na página 22 do livro Catequese, sobre o que estamos falando. Este livro aqui, né, que eu estou mostrando para vocês. Então, este livro, na página 22, vocês encontram a história da castanheira. E diz assim: no quintal da casa onde nasci, cresci e comecei a entender algo da vida, situada na cidade de Itaquiraí, no estado do Mato Grosso do Sul, há uma árvore muito especial, uma castanheira, daquelas que produzem castanhas gostosas que chamamos de castanhas do Pará. Então, esta castanheira é especial porque foi plantada pela minha mãe na época do livro há quase 40 anos, mas agora, né, há mais de 40 anos. Era simples, né? Só que hoje ela se tornou uma árvore muito alta. Acredito que é a maior de toda a cidade. Só que tem um problema. Por ter crescido tanto, a castanheira assusta bastante. E em dias de um vento um pouco mais... assusta bastante em dias de vento um pouco mais forte. Vocês podem ver o vídeo que eu postei lá, como que ela balança. Quando forma tempo de chuva, então, nem se fala. Por receio de que a castanheira se quebre ou de que algum galho cause estrago em nossa casa ou nas casas vizinhas, meus irmãos decidiram arrancá-la. Acharam que o lugar que ela estava não a favorecia, no meio do quintal e da vizinhança. Eu fiquei triste com a decisão, mas reconheci ser necessário dar um fim à castanheira. Porém, não seria assim tão fácil arrancá-la. Chamaram para fazê-lo, então, um senhor que explicou à minha irmã algo que me deixou pensativa. Segundo ele, não era preciso se preocupar com os galhos que muito balançam com o vento, pois a atenção maior deveria ser dada à raiz. Uma vez que as raízes estivessem saudáveis, a árvore resistiria aos tempos fortes.
ainda que o barulho dos galhos agitados pelo vento assustasse, a certeza de uma raiz forte e profunda seria um fator de tranquilidade. A castanheira não se quebra com ventos normais, entre aspas. E um vento forte o suficiente para derrubá-la deveria ser capaz de arrastar a casa junto. Pois bem, a castanheira ainda está de pé. Não conseguiram encontrar alguém para derrubá-la. E a história me fez pensar. Quando minha irmã me contou essa conversa, né, com esse senhor que chamaram para cortar, para arrancar, para derrubar a castanheira, enfim, eu pensei, então uma outra árvore que a gente pode usar numa comparação de uma passagem que nós precisamos fazer quando falamos de catequese de inspiração catecumenal. E a passagem é justamente o quê? Da catequese de árvore de Natal para a catequese de castanheira. Débora, por que catequese de árvore de Natal? Pois bem, vocês ouviram a história da castanheira. Agora vamos pensar na árvore de Natal, essa bonita foto que está aí projetada. Estamos no tempo de nos preocupar em decorar a casa, em arrumar os símbolos natalinos, e a árvore de Natal sempre tem um destaque nas nossas casas. Só que muito difícil dentro de casa, e no nosso costume aqui brasileiro, que a árvore de Natal seja uma árvore natural, uma árvore de verdade. Muito difícil a gente ir lá no quintal cortar, né, um pinheiro, alguma coisa, e plantar dentro de casa, né, e colocar, né, e enfeitar. Geralmente a árvore é artificial, primeiro dado, né, a árvore é artificial. Segundo dado, nós nos preocupamos que a árvore tenha muitos galhos, para que possibilite que a gente possa pendurar muitos enfeites. Então, atenção aqui nessas duas características da árvore de Natal. Na sua maioria, uma árvore artificial, com muitos galhos, para que possa receber muitos enfeites. Um outro dado da árvore de Natal. Nós não pensamos numa árvore de Natal o ano inteiro, né? A árvore de Natal tem um tempo, tem um período para ser montada, para ser desmontada, e tudo nela é muito artificial. Ainda que talvez você tenha um... Só que aí depende, tem que ser espaços muito grandes, né? Um pinheirinho ou um galho de uma árvore, mas, enfim, geralmente, no nosso costume, na maioria das vezes, é uma árvore artificial. Outro dado que eu gostaria de destacar na árvore de Natal, não sei vocês, mas eu, né, quando penso em uma árvore de Natal, eu não me preocupo com os pés da árvore. Até porque, quando eu era pequena, as árvores de Natal na minha casa, geralmente quebravam o pé. O que minha mãe fazia? Encapava uma lata, bem bonita, com papel de presente, enchia de areia ou de pedrinha, aquelas pedras de construção, e fincava a árvore lá, e a gente enfeitava, e até a lata ficava parecendo, né, um presente. Então, volto a dizer, na árvore de Natal nos importam os galhos, para que nós possamos enfeitá-la. Pois bem, o que isso tem a ver com catequese? O que isso tem a ver com catequese de inspiração catecumenal? Tem a ver que, se nós olharmos e pensarmos a catequese, que eu chamo de árvore de Natal, que é essa que está aparecendo aí para vocês, nós vamos pensar numa catequese de conservação ou manutenção. Conservação ou manutenção, por quê? Porque o contexto, a sociedade, o ambiente em que vivemos é cristão, é católico, a gente só precisa complementar alguns dados para ajudar os nossos catequizandos a viver a fé cristã. Pronto, é isso.
O importante é o externo, aquilo que se pode ver, aquilo que se pode comprovar. Os sacramentos são pontos de chegada que a gente vai pendurando nos nossos catequizandos. Nasceu a criancinha, foi batizado, pendurou o batismo. Fez a catequese, pendurou a Eucaristia. Fez mais um pouquinho de catequese, pendurou a crisma. Fez, aí, né, tá pronto. Aí passa um tempo, se ele decide, se ela decide, pendura o sacramento do batismo. Então, o sacramento do matrimônio. Né? Os sacramentos vão sendo vistos como pontos de chegada. Quer dizer, eu preparo, eu estudo para fazer isso, para receber isso, para estar preparado para isso. Um outro dado, nessa catequese de Castanheira, é que não se pergunta pela base, não se preocupa com os pés, como eu dizia, não se preocupa com a dimensão da base, do que dá suporte, daquilo que traz para a realidade do catequista, do catequizando, desculpa, o contexto em que ele vive. Porque se imagina que a família, que a sociedade, que o espaço, os ambientes são cristãos, repassam os valores essenciais e a igreja só precisa manter. Então, essa é a catequese de árvore de Natal. Atenção aqui. Eu não estou desmerecendo este modelo de catequese. Eu não estou dizendo que este modelo de... Não quero dizer que este modelo de catequese é completamente errado e deve ser apedrejado. Até porque eu, e acredito que muitos dos que acompanham essa live, fomos catequizados por esse modelo aqui. O modelo onde, de fato, nós vínhamos de famílias cristãs, de famílias católicas, de espaços, de contextos familiares cristãos católicos, e que a catequese era um complemento àquilo que nós recebíamos de casa. Só que hoje, com a inspiração, com a iniciação à vida cristã, e quando falamos de catequese de inspiração catecumenal, nós precisamos passar da catequese de árvore de Natal para a catequese de Castanheira. E essa foto que vocês veem é a foto da Castanheira, lá no quintal, lá em Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. Ela é bem... Esses dias atrás, uma pessoa me mandou uma foto que estava passando lá por perto da casa da minha irmã e viu a Castanheira, tirou a foto e me mandou. Disse que não consegue olhar para a Castanheira sem lembrar das minhas formações. Que bom. A ideia é essa. Né? Sua Majestade a Castanheira. Então, o que é uma catequese de Castanheira? É uma catequese que priorize a dimensão querigmática, na qual o importante é a base, a preocupação com o ser, a fé como uma opção, como uma escolha. Uma catequese que tenha a preocupação de voltar ao essencial da fé. E o que é o essencial da fé? A pessoa de Jesus Cristo. Como ficam os sacramentos nessa catequese? Eles são vistos como pontos de partida. Eu não preparo para passar a Eucaristia, mas isso os catequistas também já não falam mais, né? É lá o catequista lá dos planetinhas do Pequeno Príncipe, né? Eu dou aula de catequese para os meus aluninhos de catequese passar a Eucaristia. Eu dou aula de catequese para os meus aluninhos de catequese passar a crisma. Não é essa a compreensão. Nós oferecemos itinerários catequéticos para ajudar os nossos catequizandos a participar plena e ativamente da celebração eucarística e a participar plena e ativamente da comunidade eclesial. Esse é o sentido. O celebrar a Eucaristia e o celebrar a crisma não é diplominha, mas são marcos que demonstram o processo de crescimento e de amadurecimento dos nossos
catequizandos. Nesse contexto, a doutrina é ressignificada. Não se oferece doutrina a quem não foi evangelizado. A vivência é consequência de uma opção sincera. Existe uma consciência pessoal, existe uma consciência comunitária, existe um sentido para a própria vida. Então, meus queridos e minhas queridas, quando nós falamos de catequese de inspiração catecumenal, nós precisamos ter presente a necessidade de passar desses dois modelos, de uma catequese de uma catequese sacramentalizada, de uma catequese presa no ritualismo, fechada numa dimensão inflexível, para uma catequese que saia ao encontro do contexto dos catequizandos, que fortaleça a sua base de fé, para que depois, se ele balançar de um lado para o outro, ele tenha a força para reencontrar o seu equilíbrio. E o equilíbrio é a fé fundamentada em Jesus Cristo. Então, com isso, né, nós então, com essas duas imagens, eu fui buscar minha colinha ali, né? Com essas duas imagens, nós chegamos a ampliar, acredito que a síntese da resposta da nossa pergunta. Que catequese nós queremos? Nós queremos uma catequese de castanheira. Nós queremos uma catequese que tem essa flexibilidade para interagir com o contexto em que está, que tem a capacidade de renovar-se, que tem a capacidade de suportar as dificuldades e que cresça. Cresça, porque tem a raiz saudável, porque tem os pés, tem o alicerce da fé que é fundamental. Então, eu vou sair aqui da minha transmissão, eu acredito que eu possa fazer isso, parar de compartilhar aqui e voltar para a nossa tela um pouco maior, para dizer o quê? Para dizer que nós, quando falamos de catequese, né, nós estamos falando, primeiro, vamos destacar algumas dimensões importantes, né? Nós então, fechando, e daí, Heloísa, se tiver comentário, se tiver, eu abri aqui o chat do comentário, se tiver alguma pergunta, para depois a gente poder interagir também com quem está nos assistindo, né? Então, eu concluo dizendo o quê? Ontem começamos falando catequese sobre o que estamos falando, né? Falamos de um itinerário que conduz ao encontro com Jesus Cristo. Que catequese queremos? Queremos uma catequese que, ao alicerçar a fé dos catequizandos na palavra, os abra para a vida de comunidade, para a vida de sociedade, como testemunhas dos valores do Evangelho. Acho que poderíamos dizer que essa seja a conclusão, né, do nosso tema, da resposta da pergunta do nosso tema, né? Quando falamos de catequese, falamos do quê? Falamos de um itinerário progressivo, de um itinerário harmonioso, que contemple toda a vida do catequizando, que contemple a realidade do catequizando e o ajude a abrir-se para a vida de comunidade e a vida em sociedade como alguém transformado pelo Evangelho e pelo encontro com Jesus Cristo. Então, se tivermos algum questionamento, se tivermos alguma partilha, alguma colaboração, acho que podemos interagir um pouco, né, Luísa? A gente possa ir
conversando sobre isso também. A Eliane Moraes, boa tarde, novamente. Ela pergunta o seguinte: uma das maneiras de revelar Jesus aos catequizandos seria um trabalho conjunto com a liturgia Sim, até porque quando falamos de catequese de inspiração catecumenal, nós falamos de uma catequese mais celebrativa, né? E aqui eu aproveito da pergunta da Eliane para destacar uma outra dimensão. Não apenas pensar a catequese dentro do ciclo do ano litúrgico, mas pensar a catequese, né, a catequese enquanto ação de compreensão, de aprofundamento da fé, em harmonia com a dimensão celebrativa da fé. Então, é chamar para uma conversa em comum aqueles que pensam a catequese, pensam a liturgia de uma comunidade, para se perguntar como nós podemos fazer da catequese também um espaço celebrativo e da liturgia um espaço catequético, sem que uma apague a outra. Então, esse trabalho não é só necessário, ele é indispensável dentro desse contexto. Mas não apenas colocar a catequese dentro do ano litúrgico, mas favorecer na catequese momentos celebrativos e que na comunidade os responsáveis pela liturgia, as equipes de liturgia, o espaço celebrativo também tenha consciência da sua dimensão catequética. Então, o que a meu ver, o que pode ser destacado nessa pergunta. A próxima pergunta é como evangelizar dentro da nossa realidade hoje, né? Dentro dessa dificuldade da pandemia, de não poder reunir muitas vezes, né, na igreja, e como a gente poderia fazer isso, né? De que forma anunciar? Então, eu acredito que essa pergunta, né, ela foi respondida pelo que, na verdade, foi possível se fazer nesse contexto, né? Todas as paróquias, as dioceses, cada um a seu modo, procurou meios, né, de chegar aos catequizandos, né, de continuar o seu trabalho de catequese. Mas o primeiro dado que precisa ser destacado é conhecer a realidade, né, em que se vive, em que o catequizando vive, em que o catequizando está inserido. Conhecer o contexto familiar que este catequizando está inserido, né? Colocar-se dentro não colocar-se dentro da cabecinha, mas tentar compreender a situação do seu catequizando. Porque essa pergunta, como evangelizar dentro da nossa realidade atual, ela pode ter muitas respostas. Mas eu devolvo a pergunta: de qual realidade atual estamos falando? Estamos falando da realidade atual da pandemia? Nós percebemos como foi possível, o que foi feito, muito foi feito, né? Mas a realidade atual também é mais ampla. É o que destacar. Catequizandos que enfrentam dificuldades nos seus contextos familiares, catequistas que enfrentam dificuldade na sua vida pessoal. Então, conhecer a realidade e procurar os meios, as linguagens para que o evangelho ilumine aquela realidade, ilumine aquela vida apontando caminhos que possam ser modificados, ser transformados. Então, no contexto de pandemia, nós fizemos o que estava ao nosso alcance e continuamos fazendo o que está ao nosso alcance, que é encontrar meios de não romper a relação com o catequizando, de não romper até mesmo o itinerário catequético. Agora, no pós-pandemia, nós precisamos também nos perguntar qual será a nossa realidade.
e juntos, em comunidade, descobrirmos o caminho a ser trilhado. A meu ver, é essa resposta que podemos apresentar hoje. Algo mais? Sim. A Fátima Pimentel, ela pergunta: essa união com a liturgia insere também a mistagogia? Voltando um pouquinho, acho que a outra pergunta anterior, né? Uhum. Então, aqui a gente teria assunto para mais uma live quase, porque é o seguinte, nós precisamos diferenciar mistagogia enquanto tempo do catecumenato antigo, porque aí mistagogia enquanto tempo do catecumenato antigo não seria, vão brigar comigo com o que eu vou falar agora, não seria nem depois da Eucaristia, seria depois da Crisma, porque a mistagogia do catecumenato antigo era um tempo para os iniciados. Iniciados é o quê? Aqueles que celebraram os sacramentos da iniciação. Né? Então, se a mistagogia é apenas um tempo, ela precisa ser inserida após a celebração do sacramento. Mas quando nós falamos de mistagogia na inspiração catecumenal, nós falamos da mistagogia como um método, que é aquele método do experienciar, do ajudar o catequizando a se inserir no mistério, do ajudar o catequizando a celebrar, do ajudar E aí sim tem a importantíssima união com a liturgia, e ao longo de toda a catequese se faz esse diálogo e se faz essa experiência celebrativa com os nossos catequizandos. Então, espero, Fátima, que eu tenha lhe ajudado, porque é importante ter essa diferenciação. Mistagogia enquanto tempo do catecumenato antigo, aí nós estamos falando de um espaço a ser vivido, trabalhado, explicado após a celebração dos sacramentos, que era como, né, no catecumenato antigo, mas na inspiração catecumenal, a mistagogia é um método que perpassa a ação catequética, porque ajuda o catequizando a celebrar e fazer experiência do que tem celebrado. A próxima pergunta é do Cássio. Como fazer com que o IVC, né, crie uma unidade com pastorais e movimentos numa comunidade paroquial, como sugere o documento da CNBB 100? Isso, essa pergunta é indispensável, né? Agradeço ao Cássio por tê-la feito. De fato, o documento 100 sugere uma mudança, uma conversão de mentalidade, no sentido de compreender a paróquia, de compreender como uma rede de comunidades. Né? Então, nós pertencemos a uma comunidade. Aqui, Cássio, eu acredito que nós precisamos falar da pastoral orgânica, da formação dos CPPs, da importância de ter conselhos e comissões que pensem a pastoral. Mas atenção, por que eu digo isso? A atenção deveria ser o quê? Ao objetivo. O que nós queremos? Nós queremos favorecer o encontro pessoal com Jesus Cristo. Nós queremos atrair as pessoas para as nossas comunidades. Então, as forças vivas da comunidade precisam fazer o quê? Precisam assumir quais atitudes? O que é prioritário neste momento? Eu sempre, nas conversas que eu tenho com catequistas, às vezes a gente percebe o quê? Que fica um cabo de guerra entre pastorais e movimentos. Temos o mesmo fim, temos o mesmo objetivo, temos o mesmo público para trabalhar, e às vezes falta a realidade para sentarmos e
e entrarmos e descobrirmos caminhos comuns. Se a sua comunidade já faz isso, já está no caminho certo, né? Agora, para que nós possamos compreender essa dimensão da harmonia e da ação pastoral, nós precisamos fazer uma mudança de mentalidade. Até eu ligo, não sei se você vai chegar a postar, mas eu ligo essa pergunta do Cássio, a pergunta que acho que o Miguel fez, né? Qual o caminho a seguir para que a paróquia entenda essa ideia de uma catequese de Castanheira para a vida? Se trata de uma mudança de paradigma. Primeiro, formação. Momentos de... E quando eu falo formação, eu falo conjunto. Momentos de espiritualidade, momentos de estudo, momentos de compreensão da própria realidade. Trabalhar com os catequistas, mas também trabalhar com a comunidade, mostrando que nós precisamos de uma catequese que é voltada para a base. Trabalhar com as famílias, conhecer os contextos familiares que os catequizandos estão inseridos, enfim, colocar-se dentro do contexto em que se trabalha. Então, fechando, porque, infelizmente, eu sinceramente, nem vi a hora passar, né? E eu começo a falar e acabo esquecendo, né, do horário. Mas, concluindo, foram 3 pontos aqui, 3 perguntas muito pertinentes. A mistagogia, compreendida como um método que perpassa todo o itinerário catequético, e com a pergunta do Cássio e com a pergunta do Miguel, eu sublinho a pastoral orgânica, a visão de comunidade como uma grande rede que concentra suas forças no mesmo objetivo, né, e se pergunta o que cada um pode fazer para que o objetivo central seja alcançado por todos, e com essa pergunta do Miguel, qual o caminho que a paróquia, para que a paróquia entenda, o caminho da formação, o caminho da reflexão, o caminho da oração. Que nós possamos compreender que a iniciação à vida cristã, mais do que tempos e etapas, é uma dinâmica pastoral que deve perpassar todas as nossas atividades. Então, desde já, Débora, o nosso muito obrigado, tá? Pela essa formação de hoje. Também agradecer a todos os catequistas que puderam estar presentes conosco. Queremos agradecer à editora Vozes, né, por ter liberado você para essa formação. E, mais uma vez, quero dar destaque à questão dos livros, tá? Eu tenho em mãos esse aqui, mas nós estamos fazendo pedido dos outros livros, a partir, acho que até quarta-feira, a gente está passando pedido lá para a editora, para estar chegando aqui para a gente. Então, quem tiver interessado, pode fazer o pedido para a gente, que a gente já vai estar organizando tudo isso a partir da semana que vem. Então, desde já, o meu muito obrigado a Débora. Temos alguns avisos que vamos passar para vocês daqui a pouquinho. E temos o sorteio dos livros, né? Para você que é catequista, já vai podendo degustar um pouquinho dessa formação aqui que eu fiz, foi maravilhosa, tá? Então, muito obrigado, Débora. E a gente se encontra nas próximas lives, se Deus quiser. A gente vai estar trabalhando para estar melhorando essa parte técnica nossa, mas que dê tudo certo. Amém? Obrigada. Amém. Obrigada, Heloísa. Obrigada a todos. Obrigada, Regina, pelo espaço que nos cedeu. E um beijão para todos e até a próxima. Avisos. Bom, galera, catequista da Arquidiocese de Belém, eu quero deixar o meu muito obrigada a você que participou da live hoje, tá? Sobre os avisos, nós queremos também, antes dos avisos, agradecer à editora Vozes, mais uma vez, pelo apoio, e as outras editoras que estão nos apoiando, que é a editora Escala, Ave Maria, Paulos e Paulinas. E também, em especial hoje, que nos ajudou com a parte técnica, né, que ontem nós tivemos uns pequenos problemas técnicos, né, com a nossa live, foi a Regina Brasil, né, que deu essa assessoria hoje para a gente,
Direto de Portugal, gente, que chique, né? Direto de Portugal, a Regina Brasil TV tem esse canal. Se você quiser já curtir, dar seu like e ajudar ela, ela tem um trabalho de live jornal, um programa de entrevistas, né? Que acontece todo sábado, com vários temas diferentes, né? Vocês todos são convidados a participarem, a assistirem. Ela faz entrevista com diversos especialistas, jornalistas, e é o programa SOS Autismo, né? Um programa muito bom. Então, vai lá, curta e compartilhe o canal da nossa amiga Regina Brasil, que está lá em Portugal. Nós saudades de você, né? E sobre os avisos que nós temos, não esqueça que dia 4 agora de dezembro, nós temos a nossa próxima formação, que é sobre a Carta Concílio, a Carta Encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, que é sobre a fraternidade e a amizade social. Então, um documento que nós temos que estudar também, está por dentro. O formador que eles vão estar disponibilizando para a gente, a Paulus, vai ser o Altieres. Você já conhece, então fica até mais fácil. Então, no nosso próximo encontro será dia 4 de dezembro, às 20 horas. Mas a gente vai estar avisando devagarzinho, a gente vai estar publicando direitinho, e a gente vai estar organizando essas questões técnicas de live, para que a gente consiga juntar todo o povo junto. E a gente conta com a participação de vocês. Então, vou pedir para a minha assistente aqui, a Tati, para ela me passar o nome dos ganhadores dos livros, que depois tem que dar um jeitinho de buscar, pegar comigo, não sei, a gente pode se encontrar por aí. Foi feito através de uma numeração, sorteio, e ela sorteou, vai me passar aqui agora o nome dos felicizados que vão ganhar o livro. Quem foi, Tati? Sorteio número 12. Quem é o número 12? Quem será o número 12? Estou aguardando o nome do número 12. Para... Número 12. Regina que tem. Quem foi o 12? Então, enquanto ela ainda está descobrindo quem é o número 12, mais uma vez, reforçar vocês da importância de divulgar nesse trabalho de formação que a gente vai estar fazendo mensalmente. Cada mês, a gente está organizando uma editora, né? O próximo que a gente está querendo fechar com a editora Vozes é o Padre Tiago, né? A gente vai ver o tema ainda, né? Que a gente vai trabalhar junto com ele. E também tem esses outros 2 temas com a Débora, que a gente vai estar programando aí para a partir de janeiro, fevereiro, né? Porque dezembro já está na porta. Nós temos essa formação com a Paulus, e dezembro geralmente tem muitas atividades, né? Nas paróquias, então a gente achou melhor esperar virar o mês de janeiro e organizar essas lives novamente. Então, contamos com você, contamos com o seu apoio, catequista da Arquidiocese de Belém. Então, que nessa força a gente caminhe rumo ao Congresso de Iniciação à Vida Cristã 2021. É um chamado que a igreja nos dá. Gente, é o seguinte, me falaram que o número 12 é o meu esposo, o Cássio. Só que ele já tem, então eu vou ter que ver outra pessoa, escolher outro número. Não pode, é marmelada, né? Marido não pode, marido, desculpa. Foi o Cássio. Número 21. Vamos ver quem foi o 21. Iolete Bentes. Olha, dona Iolete, foi você, dona Iolete Bentes. Por favor, tá? Depois você pegue comigo. Esse livro é um kit, tá? Vai os 2. A Iolete vai estar ganhando esse lindo presente maravilhoso que eu fiz. Eu gostei muito desse curso e ele é muito interessante. Eu quero trazer ele para vocês, tá? Ele é muito bom mesmo. Mais outro número, rapidinho. A minha assistente técnica aqui ainda está, sabe, se adaptando ao processo. Vou colocar a paróquia dela aqui no comentário. A Iolete? Ela é da paróquia Nossa Senhora do Amparo. Olha, dona Iolete, ela é da paróquia
Nossa Senhora do Amparo. Ah, então eu vou dar para a Tati. Eu estou bem aqui na Cidade Nova, gente. Eu vou dar para a Tati, ela entrega para você, tá? Então tá ok. Estamos concluindo. Que Deus abençoe. E nos encontramos dia 4 de dezembro. A formação vai ficar disponível. Quem quiser acessar depois, está liberado para vocês, tá? Boa tarde, gente. Um bom final de semana. Um bom domingo a todos.